Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um excelente final de semana. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro. Eu sou Elizabeth Milagres, professora do quinto ano do ensino remoto na rede municipal. Hoje nós temos videoaula de língua portuguesa. E o que nós vamos trabalhar na videoaula de hoje? Olha só. Nós vamos trabalhar um pouco mais o gênero textual diário, né? O diário pessoal, e aí a gente vai conhecer também o diário ficcional, trabalhando aí as características de cada um, né? O que eles têm em comum e o que eles têm aí de diferente entre eles, tá certo? Vamos conhecer também o efeito de ironia, né? Vamos relembrar, nós já trabalhamos aqui nas nossas videoaulas, o efeito de ironia, que pode aparecer também nos diários, tá certo? Um pouquinho também do uso do parênteses, tá? Que nós também já trabalhamos aqui, o uso do parênteses, o uso das reticências. E dentro desse gênero textual diário, né, que predomina aí uma linguagem informal, nós vamos ver o uso das gírias, tá? As gírias estão aí muito presentes, né, na nossa linguagem informal, tá certo? Então, meus queridos, nós vamos começar analisando aí o texto que está na página 38, que é um diário pessoal. Então, olha só, diários pessoais são lidos apenas por quem os escreve, tá? Por quê, gente? Não é pessoal. No diário eu não vou contar, não vou relatar fatos ali que aconteceram comigo que só diz respeito a mim, não é verdade? A não ser que eu, a pessoa que escreveu o diário, permita que outra pessoa leia ou permita que divulgue, o que é o caso aqui dessa página do diário da Maria Beatriz. Ela autorizou a publicação de uma página do seu diário, que não tivesse, é lógico, nenhum relato, né, íntimo. Não tem nada demais aqui escrito nessa página do diário dela, por isso que ele está sendo publicado. E também, obviamente, porque ela autorizou, tá certo? Então, meus queridos, olha só. Ela começa dizendo, né, foi no dia 16 de dezembro de 2016, e ela começa: querido diário, finalmente chegou o último dia de aula. Eu achava que ninguém no mundo ia estar mais feliz do que eu. Mas bastou passar pela sala dos professores que eu mudei de opinião. Tem mais alguém aí ansioso pelo último dia de aula? Então, a Maria Beatriz estava. E aí ela continua: não quero passar as férias deitada feita uma batata inútil. Nossa, batata inútil? Que é isso, né? Que comparação que ela fez, né? Uma batata inútil não faz nada, né? Olha, uma batata já não faz nada. Então, ela não quer passar as férias deitada sem fazer nada. Quem quer, né? A gente quer fazer o quê nas férias? Aventuras, passeios, não é verdade? Então, ela tratou de fazer uma lista das coisas que ela queria. Só que ela já sabia que quando ela mostrasse essa lista para a mãe dela, a cara que a mãe dela ia fazer ia ser mais ou menos essa aí. Ou seja, a mãe dela ia jogar água fria nos planos dela. Jogar água fria nos meus planos. Que expressão, que quer dizer jogar água fria? Pensa aí um pouquinho. Muitas coisas que ela colocou na lista, claro que a mãe dela não ia deixar ela fazer, não é verdade? E aí, se vocês querem conhecer, né, vocês vão conhecer, claro, fazendo a leitura da página 38 uma página do diário da Maria Beatriz. Então, meus queridos, esse diário da Maria Beatriz, ele é um diário pessoal, né? Os fatos que ela narrou aqui são reais ou são fictícios? São fatos reais, né? Então, trata-se de um diário pessoal, tá ok? Porque quando nós temos um diário fictício, que é o caso do que vai aparecer lá na página 41, né, um diário ficcional, os fatos não são reais, não é coisa que realmente aconteceu. Por
Por quê? Porque o diário ficcional são obras literárias que imitam a forma do diário para contar uma história, né? Nós já conhecemos aqui o diário Nem Sempre Secreto de Pedro, né? E tem também o Diário de um Banana, que é uma obra literária aí bem popular, né? Entre os adolescentes e os jovens. Então aí é o caso do diário ficcional. Aquilo ali não é de verdade. É igual um que eu coloquei, um trechinho que eu coloquei na folha de atividades de vocês. Também é ficcional. Eu inventei, eu criei. Por quê? Porque eu tinha uma intenção. Qual intenção? De trabalhar com vocês esse gênero textual diário, tá certo? Então, diário ficcional não aconteceu de verdade. Foi criado, né, com um objetivo aí. Então, meus queridos, olha só. Nós vamos lembrar aqui um pouquinho do uso, né, da reticências. Quando é que a gente usa reticências? Quando a fala, né, a fala ou o pensamento ali da personagem é interrompido e fica por conta do leitor. Quando você está lendo e tem uma reticências, você completa ali o pensamento, porque a reticências ela tem aí, uma das funções é essa, deixar que o leitor complete o pensamento que foi ali iniciado naquela fala. Eu coloquei lá no nas nossas atividades uma partezinha que tem o uso da reticências, ó. A mãe, né, da menina foi sacar um dinheiro no banco, né? E aí a pessoa tem até a ironia também, que o caixa pergunta, né, se você vai levar o dinheiro? Ora, se ela foi lá para sacar o dinheiro, claro que ela vai levar, né? Não, ela vai deixar o dinheiro lá. Então, tem a ironia presente aí nesse trechinho do diário. E a reticências também foi usada quando ela fala assim, claro que ela ia levar o dinheiro, né? Se ela foi sacar, então, se ela foi sacar, tem a reticências. Quem tá lendo aqui já pensa, se ela foi sacar o dinheiro, claro que ela vai levar, né? Então, nós temos aí a combinação da ironia, não é verdade? E do uso da reticências, tá certo? Agora, os casos, né, do uso do parênteses, né, que também nós já trabalhamos aqui. O parênteses, ele pode ser usado para dar uma explicação, ele pode ser usado para fazer um comentário, para fazer uma reflexão, para fazer uma referência bibliográfica, não é? Então, quando eu coloco ali um trechinho entre parênteses, pode ser com uma dessas funções. Lembra de novo aí do diário Nem Sempre Secreto de Pedro? Nem sempre tá em parênteses, não é? Por quê? Porque tá fazendo um breve comentário, né, relacionado aí ao diário de Pedro. E aí, meus amores, nós vamos ver, né, o efeito de ironia, né? Nós vimos aí, trabalhamos a ironia nas piadas, nas anedotas, mas no diário, né, aliás, em qualquer texto que você está fazendo ali algum relato, pode sim ter o efeito de ironia. E o que é a ironia? Quando você diz uma coisa, mas na verdade você está querendo dizer outra coisa. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação bem prática, bem do cotidiano, que talvez já tenha acontecido com algum de vocês. Você está lá em casa se arrumando para sair, né? Você e sua família vai sair para algum lugar e de repente toca a campainha, né? Alguém chama lá no portão e alguém da casa vai lá atender. E aí é um parente que veio te visitar sem avisar, né, gente? Eu não gosto de ir na casa de ninguém sem avisar, para evitar surpresas. Mas chegou lá um parente que veio sem avisar e vocês tá todo mundo pronto para sair de casa para uma festa, para um casamento, para um evento. E aí chega aquela pessoa e você atende e fala, nossa, primo, né? Ou prima, que bom que você veio, entra! Mas você fica, difícil até fazer uma cara, você fica com aquela cara meio esquisita, né? Que bom que você veio! Tipo assim, nossa, justo agora que eu já tava saindo e a pessoa chega. Então é uma ironia, você não tá feliz porque aquela pessoa chegou, porque ela estragou seus planos. Então quando você fala, que bom que você veio, né? Você tá aí usando da ironia, não é verdade?
e está presente no nosso dia, principalmente aí nas nossas, né, na nossa fala coloquial, né? Acontece muito. O que é essa fala coloquial? Informal. É essa linguagem que nós podemos usar no diário. O diário é um texto assim mais livre, onde você pode usar a linguagem coloquial, a linguagem informal, que é exatamente essa linguagem nossa do dia a dia. Quando você fala, vou levar o dinheiro, né? Né? É uma expressão que a gente usa no nosso dia a dia. Então, é uma expressão informal, né? A gente usa na linguagem informal. Se eu for escrever uma carta, um documento, né? Eu não vou usar a linguagem informal, não é verdade? A não ser que seja uma carta para uma pessoa da minha família, eu posso até usar, tá? Mas com uma coisa que exige mais formalidade, eu não vou usar o né, não vou usar o tá, não vou usar aqui como a menina usou no diário, né? Que a mãe dela fez aquela cara, ó, cara de, né? Você vai ver que ela escreveu até de uma forma diferente, né? E outra expressão também, jogar água fria nos meus planos, né? Ficar feito uma batata inútil, tudo isso é linguagem informal. E no meu diário pessoal, no seu diário pessoal, você pode usar a linguagem informal, pode usar e abusar, né? À vontade aí a linguagem informal, tá certo? Então, meus queridos, ó, nós temos atividades, tá? Pra gente fazer. Na página 38, tem bastante atividades hoje no Caderno Conexão Humana, tá? Página 38 tem o diário da Maria Beatriz, que você vai ler, tá? Página 39, atividades, né? Umas perguntinhas, aí presta atenção. Na questão número 3, tá escrito assim, ó, na sua opinião, por que Maria Beatriz escreveu a palavra caro da forma com que o fez? Ela escreveu tudo com letra maiúscula, mas não é a palavra caro. Ela escreveu lá, seria a palavra cara, e no lugar do A ela colocou um emoji, tá? Então, tá escrito aí a palavra caro, mas não é caro não, tá bom? Na página 40 também continua, né? As perguntas aqui em relação ao diário da Maria Beatriz, tá? E 41 é o diário ficcional, tá? Dá o exemplo aqui, tem uma página que é do livro Diário de um Banana, também com as perguntinhas aqui bem tranquilinhas para vocês, tá? Agora, na nossa atividade complementar, ó, essa daqui, eu coloquei lá um trechinho, né, de um diário, né, que no caso aqui é ficcional, como eu já disse para vocês, porque eu criei para poder perguntar, né, fazer as perguntas aqui para vocês, tá? Que vocês vão fazer a leitura e marcar aqui o efeito de ironia que aparece aí, tá bom? A questão número 4 vai falar da função da reticências, né? Quando ela fala, claro, se ela foi sacar, né? Então, a função da reticências que eu falei aqui para vocês. A questão número 5, sobre o uso do parênteses, que eu também coloquei o parênteses lá no texto que eu coloquei para vocês, do diário, tá? A questão número 6, né, gente? O sinal de pontuação que foi usado aí para reproduzir a fala da pessoa, né? Que tá também lá no texto que eu coloquei, que no caso aqui é aspas, né? Eu posso usar, quando eu vou colocar a fala de um personagem também lá no meu texto, eu vou citar o que uma pessoa falou, eu uso aspas, eu vou colocar entre aspas, tá certo? Muito bem. No final, meus amores, eu coloquei aqui um link que vocês vão encontrar várias gírias, né? Que utilizadas aí até por um grupo de crianças de uma escola, tá? Eu quero que vocês acessem e vocês vão ter conhecimento aí dessas gírias usadas por eles, tá? Nós usamos, né, gírias no nosso dia a dia, na nossa linguagem. E no texto que eu coloquei também aparece uma gíria aqui que vocês vão identificar, tá certo? E vocês costumam usar gírias? Nossa, que massa! Esse texto, não é? É uma gíria. Ficou legal demais. É uma gíria.
muitas, né? E as gírias, elas vão surgindo também, elas vão tendo modificações, tem gírias que já são ultrapassadas, né? Tem gírias atuais, gírias novas vão sendo criadas. Então, quero que vocês escrevam aí que gíria que você está acostumado a usar, tá bom? Olha, meus queridos, nós vamos nos encontrar agora, como de costume, na nossa videoaula de quarta-feira. Eu aguardo vocês.